Vamos lá. Conhecendo essa musiquinha aqui, você conhece, Ferretti? Essa música, quem é que não conhece, né? Ouvinte querido, ouvinte querida, sabe que quando toca essa musiquinha, nós estamos falando de eleição. Esse ano tem eleição, a cada 2 anos tem eleição, mas a eleição desse ano é a grande eleição, né? Nós tivemos aí, nós vamos conversar mais profundamente sobre esse assunto agora, mas nós tivemos aí 2 eleições presidenciais incríveis, né? Em 18, Bolsonaro sem Lula, 22, Lula e Bolsonaro, e agora vai ter Lula sem Bolsonaro. É uma coisa impressionante, com eleição para governador, eleição para senador, deputado federal, deputado estadual. E o Grupo Bandeirantes, quando se trata de eleição, a gente capricha. E a gente capricha cada vez mais cedo, né? E a gente vai conversar agora com o Rodolfo Schneider, que está à frente dessa operação, nosso diretor Rodolfo Schneider, nosso apresentador, nosso âncora também. Rodolfo, eleição era algo que a gente começava a tratar lá na frente. E num passado, tem um ex-governador de Minas Gerais que disse que... Mitre ligando. Não. Só você falar de eleição, o Fernando Mitre já liga. Mas um governador de Minas Gerais que dizia o seguinte: a eleição começa depois da parada, depois do 7 de setembro. E era verdade. Porque o eleitor começa a pensar nesse troço. O eleitor ainda não está pensando na Copa, não sabe qual é a música, qual é o enredo, o enredo da Mangueira. Ele não sabe quem vão ser os candidatos, mas tem um clima no ar em que a gente fala mais de eleição do que de Copa. É verdade. E isso é louco. Era pra gente falar quem vai ser o goleiro. Eu não sei quem vai ser o goleiro do Brasil. É verdade. Mas você tá assim, pô, vai ser o Flávio, não vai ser o Flávio. Aí o Tarcísio. E o Tarcísio se ferrou, hein? E agora ele vai no Bolsonaro. Meu Deus! E vira meio fofoca e tal. E, Rodolfo, você que vai pilotar esse processo, você montou, junto com o nosso Fernando Mitre, um projeto que já começou no ano passado, a discussão, né? Não é que você inventou agora, anunciou agora. Conta pra gente o que o nosso ouvinte querido, ouvinte querida, vão acompanhar agora em 2026. Oi, Eneg, boa tarde para você, Larissa, Ferretti, os ouvintes também que estão nos acompanhando. O Eneg falou, e agora a gente vai ter uma eleição com Lula e sem Bolsonaro, sem Jair, né? Sem Jair. Mas Bolsonaro, ao que tudo indica até agora, nós teremos no caso aí com o Flávio. O Eneg falou uma coisa muito interessante, porque realmente você pega e isso tem um aspecto bom, quanto que talvez a gente esteja, de alguma forma, inserindo mais a política, não sei se a gente pode dizer politizando, mas inserindo mais a política no dia a dia do brasileiro, porque o Eneg falou, a gente discute hoje em bar, Banco Master da vida, que envolve políticos, mas discute Flávio, Lula, a caminhada do Nicolas Ferreira e etc. E muitas vezes você vai realmente pegar hoje, as pessoas não sabem escalar a seleção brasileira, por problemas também da seleção brasileira, que perdeu muito dos seus craques, etc., da paixão do torcedor. A gente escala os 11 ministros do Supremo, que estão aí... obviamente e corretamente em cima de cobranças e de críticas no momento, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que o o Eneg colocou demonstra muito o que a gente está vivendo no Brasil. A gente antes realmente vinha Carnaval, que vai ser agora em fevereiro. A gente está em ano de Copa do Mundo, muito bem lembrado pelo Eneg, aliás, é ano de eleição, Copa do Mundo, mas a gente vai ter uma Copa do Mundo no meio do ano, né, uma Copa do Mundo a maior de todas, que nós transmitiremos aqui na Band News FM, mas quando você chega na rua, se você colocar como debate, a política está em efervescência, ou se não é a política, são os assuntos que terão que ser debatidos pela política, como, por exemplo, o assunto que mais preocupa, que mais está na cabeça do brasileiro disparado, qualquer pesquisa mostra isso, é a segurança pública. Então, a gente começa, claro, o Eneg está aqui na rádio todos os dias acompanhando, a gente já está falando de política / eleição desde quando o Lula... pegou mais um mandato, não parou. O terceiro. Mas agora, oficialmente, com essa trilha sonora, a gente nunca começou em janeiro. A gente sempre esperava ali o carnaval, a gente sempre esperava o ano começar a definir melhor os candidatos. Hoje, a gente ontem fez um canal livre, transmitido também aqui na rádio, com o Murilo Hidalgo, diretor do Paraná Pesquisas, e com o Fernando Schiller. E os dois foram bem categóricos em dizer, se não há uma bomba, ou se não houver uma bomba, e a gente sabe que no Brasil tem, mas assim, se não houver uma bomba, tá bem consolidado esse cenário com o Flávio Bolsonaro no jogo, diante das rusgas, discussões e diria até brigas nesses últimos dias e semanas envolvendo ali a família e o Tarcísio, né? Então, hoje está praticamente realmente descartada a possibilidade de Tarcísio, o Eneg ter acompanhado isso de perto. Então,
Cara, quando que você chegou em janeiro e você já tem a candidatura da esquerda absolutamente consolidada, e ela é a única praticamente ali, Lula, e a da direita já muito encaminhada e definida realmente com Flávio Bolsonaro, podendo, quem sabe, ter uma outra candidatura ou outras de direita, sei lá, Ratinho, Zema, Caiado, ou outras possibilidades que possam surgir. Então, nada mais correto e justo que a gente comece logo a nossa cobertura, que vai envolver sabatina, entrevista. A gente quer fazer debate e, se os partidos não criarem problema, a gente quer fazer debate para vice. Vide Temer, que assumiu presidência, e tantos outros casos de vice que assumiram, o governador do Rio, Cláudio Castro, e outros que foram assumindo, Ricardo Nunes aqui com o Covas, que acabou falecendo. Então a gente quer fazer debate de vice. O nosso debate para a presidência da República em todos os governos também, em todos os estados em que a gente vai realizar em agosto. Você falou do vice. Os 3 presidentes que mais transformaram o Brasil na história recente são vice. Sarney, que debaixo dele você teve uma Constituição sendo escrita no governo dele. Itamar Franco, cujo governo você teve o Plano Real. E o Temer, que fez uma transformação pós-Dilma, e eu fico imaginando que seria uma sucessão, Dilma passando a faixa para o Bolsonaro. Ia ser uma explosão, uma bomba atômica, Hiroshima 3, né, 2. E entrou aquele colchão ali com algumas transformações. Então foram 3 vices que fizeram uma mudança. Daí a importância do vice, sem dúvida, né? E que a gente não dá muito valor, mas na hora que ele entra a gente vê, né? Eu vi até hoje numa coluna que eu tava lendo um aliado do Temer defendendo que ele venha como, mais uma vez, candidato e venha como esse candidato do centro, vamos dizer assim. Mas voltando aqui à Vaca Fria, Larissa Ferretti também, a gente tem as entrevistas, a gente vai começar com boletins na programação de todos os veículos. A Band News FM foi muito bem apresentada pela Sheila Magalhães, nossa diretora, numa reunião que a gente fez na quinta-feira com todos os partidos estiveram presentes. Pensa em todos que estão pensando em candidatos, todos estavam lá presentes com secretário. Não era uma obrigação, né? Eles estavam lá porque eles queriam ouvir mesmo, interesse, né? E interagiram e perguntaram, sugeriram coisas muito boas. Inclusive, por exemplo, debate para senador nos estados. Isso foi colocado pelos partidos lá, o que é realmente uma ideia muito boa e que a gente quer realizar e levar à frente. Então foi uma ideia, um encontro muito bom, uma largada muito boa, um pontapé muito bom. A Sheila colocou, inclusive, quadros que serão feitos e produzidos pela Band News FM, como, por exemplo, levar a você que está nos assistindo, nos acompanhando, o papel de cada político. Às vezes a pessoa não tem ideia do que um legislador faz, um deputado faz, um senador faz, qual é a diferença de um deputado e um senador. Parece bobagem, mas não é. E a gente vai caminhar com um projeto que vocês vão ver que ele é muito grande, que ele contempla todos os nossos veículos e que será o maior que a gente já fez na história, porque, como o Oeneg abriu aqui e disse muito bem, o momento merece, a eleição merece, o ano merece, e o envolvimento que o brasileiro está tendo com esse assunto, com essa temática, pede também. Agora, Rodolfo, toda eleição é a maior eleição de todos os tempos para nós, porque a população vai crescendo. Sempre a gente diz é a maior eleição, a maior eleição. Mas, tirando a questão dos números, porque obviamente sempre vai ser a maior eleição, a gente está num momento muito delicado. O mundo redesenhado. Então a gente vivia no passado um mundo de globalização e integração, a gente tem um mundo de desintegração e fechamento, num país que já é fechado e tem que se abrir. Então a gente tem que se abrir para um mundo que está cada vez mais fechado, é um desafio. Não dá para falar grosso, não dá para falar fino, falou fino demais, apanha, falou grosso demais, apanha. Então o camarada tem que também ter um jeito de falar. A ideia do Salvador da Pátria, a gente já testou pelo menos 2 vezes na história recente, foi um desastre. O Fernando Collor foi um desastre, Jair Bolsonaro só perdeu a reeleição porque não entregou, e se vendia como o Salvador da Pátria. Segurança pública, a gente sabe que não é do presidente da República, a gente sabe que ele pode criar um Ministério da Segurança, vai criar um da pesca e não tem mais peixe no mar. Pode criar um Ministério da Segurança, não vai mudar nada, a não ser que tenha poder de polícia real. Então, a gente consegue cobrar desses caras. E você moderou um debate que foi muito bom. Eu moderei um que foi muito ruim. Se você comparar... De ideias, de projetos. Pelo amor de Deus, o teu deu de 10. Porque eles realmente discutiram o Estado de São Paulo, que foi o Tarcísio com o Haddad. O Lula e o Bolsonaro ficaram se estapeando. Claro que é importante o debate presidencial, pelo amor de Deus. Mas a gente vai conseguir desafiar esses caras a trazer ideias
Porque o Mitre sempre lamenta ao final da cobertura, e você também, eu e todo mundo, e ninguém é infantil, de que a gente faz o nosso papel. Nosso papel O é déficit, provocar. né? O déficit. Mas o déficit de entrega de ideias, esses caras vão continuar fazendo trampolinagem, nos enganando, não ao jornalista, ao eleitor, ao ouvinte, durante quanto tempo? Muito boa, porque ontem no Canal Livre o Schiller e o Hidalgo responderam essa pergunta do Eneg da seguinte maneira, e eu concordo 100%. Eles disseram o seguinte, no âmbito federal, né? Vamos discutir o âmbito federal, mas eles disseram o seguinte, se a eleição for Lula e Flávio Bolsonaro, a tendência é que a gente repita esse cenário que você falou de 4 anos atrás, de déficit de ideias e de uma discussão que vai ficar muito esquerda-direita, comunismo, fascismo, democracia, a discussão do próprio Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que algumas não sejam realmente importantes, estou dizendo o seguinte, que vai ser muito mais difícil pelos polos e pelo que a gente vem ouvindo e acompanhando deles, e também na última eleição, que a gente tem aquela coisa da polarização, das discussões que às vezes vão para tipo Cuba, Nicarágua e por aí vai. Se não for o Flávio Bolsonaro, a opinião deles é de que aí você teria, se fosse um Tarcísio, um Ratinho ou alguma outra pessoa representando a direita, aí você teria que entrar numa discussão um pouco mais de Estado, de reforma, de questão fiscal, de emprego, de juros, de inflação, segurança pública. Eu acho que vai estar. Essa eu acho que vai ser impossível sair em qualquer um dos dois cenários, porque realmente está na cabeça de todo brasileiro o tempo inteiro, eles são cobrados para se posicionar com relação a isso, mas eu acho que, e aí o Schiller até fez uma boa comparação, ele falou, até a eleição de 2000, a eleição de 2014 foi a eleição de Dilma e Aécio, não foi? Ele falou, aquela eleição até ali você tinha PT e PSDB fazendo os polos e as discussões eram essas. Eram discussões sobre o Estado, o PT queria um Estado maior, o PSDB, as privatizações, as concessões. Era uma discussão de projetos, ideias, modelo de Estado, modelo de governança e tal. Depois disso, 2018 em diante, a gente tem realmente tipo discussões que você esquerda, eu sou direita, o que a gente, muitas vezes, acompanha em brigas e debates em rede social. Né? Temos que acompanhar para ver, mas a tendência eu acho que vai ser um pouco essa, eu acho que eles estão certos. Vamos acompanhar. 2014 tem um detalhe curioso, né? A Dilma tirou a Marina Silva do segundo turno, um dos motivos, quando Marina Silva defendia a independência do Banco Central. E ela defendia a independência do Banco Central porque tinha uns empresários que estavam apoiando ela nem tinha muita vontade de falar sobre isso, mas ela comprou essa agenda. Aí o João Santana, marqueteiro da Dilma, fazia uns comerciais dizendo, com a independência do Banco Central, a Marina vai tirar a comida da mesa do trabalhador. Olha que coisa mais maluca. E aí apareciam umas imagens com uma toalha e ela puxava assim, a comida caía e tal, dizendo que a Dilma... Ou seja, a discussão era uma discussão importante, independência do Banco Central. A Dilma foi lá e transformou isso num melê, que não tinha o menor motivo. Mas o marketing naquele tempo era mais forte. Tem a impressão que esse marketing hoje não tem mais o mesmo poder. Eu acho que a rede social muda um pouco isso, não? Você não acha que a interferência desse bichinho da rede social vai ser muito forte nessa eleição, inclusive com inteligência artificial, Rodolfo? Muito forte, muito forte. Ainda mais que você falou muito bem, com inteligência artificial. A gente viu isso na eleição na Argentina, em que a inteligência artificial foi muito utilizada ali já na campanha, inclusive na criação de notícias, de mentiras, etc. Acho que a gente vai ter que realmente... E, aliás, foi bom você ter perguntado sobre isso, porque um dos nossos focos é montar realmente um time aqui dentro para que a gente, junto com projetos que estão aí já consolidados no mercado, em que a gente possa ter checagem 24 horas de notícias. É claro que a gente não tem a pretensão de pegar tudo que está rolando nas redes e ficar dizendo se está certo ou se está errado. Mas a gente vai pegar o que está mais ganhando corpo nas redes, viralizando, indo mais para um alcance muito grande, para que a gente possa contar a história, dizer se é verdade, se não é, se é uma meia-verdade, que às vezes tem isso, né? Tem, olha, isso aqui realmente é verdade, isso aqui variação, não é uma criação. Né? Mas realmente acho que vai ser um ano muito difícil e complexo. E aí, muitas vezes esse debate ele é raso, que nem você acabou de falar. A pessoa não entra e aprofunda o que vale e o que não vale de uma independência do Banco Central. Isso tira, não sei das contas. Se aquilo pega, você não vai até o segundo, terceiro palmo de profundidade para entender aquilo e já era. A ideia morre, né? Eu sei que a Larissa vai ficar brava comigo por causa do horário, mas eu queria fazer uma última pergunta antes de te liberar, porque não é sempre que a gente pode roubar o seu tempo aqui. Mas jornalismo independente, nessa hora...
num ano como esse, né? Jornalismo profissional, num mundo de fake news, inteligência artificial, e não precisa nem ser fake news, não. Às vezes são apresentações da realidade enviesadas, né? Os candidatos não precisam mentir para não contar a verdade. Por exemplo, o Guilherme Boulos colocou no ar nas redes dele, deu entrevistas e tal, dizendo que, a favor da jornada 4x3, que a Microsoft no Japão adotou a jornada 4x3 e foi um sucesso. Na verdade, a Microsoft, em 2019, fez durante um mês uma experiência de jornada 4x3 com 2.300 funcionários e que aumentou a produtividade, ele disse, e aumentou a produtividade 40%. De fato, aumentou 40% em relação ao ano anterior, a agosto do ano anterior. E ela encerrou o exercício ali, não repetiu em setembro, nem em outubro, e não faz até hoje. Não adotou a jornada 4x3. Foi um experimento com um setor. E ele apresentou como se a Microsoft, que tem 228 mil funcionários no mundo, que está demitindo 4% do seu efetivo, adotou a 4x3, isso foi bom. Eu falei desse assunto aqui. Não precisava ele ter dito daquele jeito, mas o papel do jornalismo profissional... Rodolfo. Eu acho, Eneg, que pra gente pegar um exemplo de agora, né, que tá rolando, você abriu o seu programa hoje comentando mais uma vez, corretamente, com dados, com informações que você foi apurar, que você foi anotar, em cima do escândalo do Banco Master. Eu acho que um bom exemplo de agora, recente, que mostra o trabalho, eu não tô falando daqui, tô falando da imprensa brasileira de uma forma geral. Você vê aí, por exemplo, semana passada com grande destaque, um bom trabalho feito pelo Estadão, que foi a casa de um irmão do Toffoli lá em Marília, para mostrar que é uma casa humilde, financiada em 25 anos. Como é que pode isso aqui ter cota dentro de um hotel no Paraná? Enfim, Malu Gaspar, também no início, na start de todo esse processo. Estava vendo outro dia também, não sei se foi no Metrópolis, o levantamento sobre também a quantidade de dias que o Toffoli ficou nesse mesmo hotel. Ou seja... Andressa Matais com aquele vídeo do vídeo da chegada do helicóptero do André Esteves. Enfim, quando você pega esse levantamento de jornalismo que você bem colocou, profissional, a gente tem que saber enaltecer e mostrar que, por exemplo, muitos às vezes atacam e falam sobre até a questão do Supremo Tribunal Federal. Porque não atacam, não falam. Como não falam? Olha a quantidade de vezes que a gente critica, cobra, fala inclusive em nome de membros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse jornalismo, que é um jornalismo independente, que vai atrás da notícia e que é tocado de uma maneira profissional, porque a gente sabe, e é maravilhoso que o Brasil tenha, nesses últimos tempos, novas plataformas, sites, revistas, páginas muito fortes, às vezes em redes sociais, mas a gente sabe que muitas delas, não estou dizendo todas, algumas fazem um trabalho brilhante, mas muitas delas, elas escolhem o lado antes de começar, da apuração, de começar o trabalho. Tá escolhido, olha, a gente aqui tá do lado da direita, da esquerda. Alguns estão aí conhecidos, inclusive. Então, é importante que a gente tenha aquela coisa do pau que bate em Chico, bate em Francisco, dos dois lados, e que a gente possa seguir no ano eleitoral, em que a gente sabe que tudo isso que você falou de manipulação, etc., marqueteiro por trás, inteligência artificial, que a gente possa confiar. E é muito bom quando você olha para um grupo, e eu fico muito a cavaleiro para falar, porque na verdade, tudo bem que eu tô há 20 anos na Band, mas nessa função, a nível nacional, eu tô há 5, 6 anos agora. Ou seja, esse é um histórico que tá há décadas. A gente vai fazer 90 anos de história daqui a um ano, praticamente. Esse ano agora, no ano que vem, o grupo faz 90 anos de história, né? Em televisão vai fazer 60 anos de história. Então, a gente não começou ontem, a gente não tá de brincadeira, a credibilidade tá aí. A Band News FM tá aí com as suas 2 décadas de vida para mostrar que a gente trabalha, indo para os seus 21 anos, que a gente trabalha, que a gente constrói com um time muito profissional e com muita seriedade para lidar com um assunto tão relevante que é a eleição, que são as notícias que impactam o voto de cada um. Quem acompanha, ouve, sabe disso. A gente vai fazer isso dessa vez e sempre aprimorando, como diz o Mitre, né? Sempre avançando, é o que a gente está fazendo. Inclusive começando mais cedo também.